com muita alegria no coração que aqui estamos hoje, nesta data comemorativa de 3 anos de fundação da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida em Porto Velho. Meu nome é Tatiana, eu sou do Movimento Espírita. Hoje divido meu tempo entre os estados de Rondônia e de Mato Grosso, mas foi no Mato Grosso, pela nossa Federação Espírita do Estado, que sempre promoveu encontros a nível nacional e internacional para estarmos convivendo sob a luz do Evangelho de Jesus. Então tivemos a oportunidade de nos aproximar dessas almas queridas, e o Movimento Espírita tem esse poder de aproximar as almas nesse nobre ideal de se encontrar, de nos encontrarmos pelo movimento espírita, pelos ensinos do Espiritismo, e que com muita alegria que essa amizade se fortaleceu, e hoje eu fui convidada para estar aqui pela via da internet, que estamos como aprendizes, mas que poderia ter sido, o convite foi para ser presencial, mas estamos tendo esse exercício, porque a pandemia está nos convidando a fazer, e tem sido muito bom, porque se não fosse assim, talvez eu não estaria fazendo esse aprendizado com a internet. Então, gostaria de deixar a minha gratidão pelo convite, porque estou sendo convidada a sair da minha zona de conforto, do comodismo, e aprender essa nova etapa, esse novo ciclo do planeta que nos convida ao aprendizado interconectado. Então, é muita gratidão, é uma honra trabalhar pelo movimento espírita e agradecer, porque sempre que uma célula de luz se abre na Terra, nós não imaginamos os benefícios para a região, tanto do plano físico quanto do plano carnal, de seres que se esforçam, que têm suas dificuldades, mas a convite de Jesus querem superá-las, e nos unimos no movimento espírita para isso. Então, profunda gratidão, e o tema sugerido é sobre o amor de Jesus, que nós vamos falar. E falar de Jesus é algo sublime, inexplicável, porque teríamos muitas coisas para falar dele, mas as coisas se perdem se não acessarmos os sentimentos. Então, como vamos falar desse ser, nós vamos iniciar a nossa reflexão olhando para nós. O que nós sentimos quando falamos, quando vamos no nosso tempo de oração, na nossa casa espírita, ou seja, onde nós fazemos a nossa conexão com o Mestre. Como eu sinto Jesus? Porque quando nós vamos falar de amor, nós vamos falar de sentimento. E acessar o sentimento, ainda para nós, é algo desafiador, muito desafiador. Mas vamos achar na história um fato que nos aproxima dessa busca de Jesus, que aconteceu dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, um dos maiores intelectuais da Academia Francesa de Letras no seu tempo, de formação materialista. Tinha uma ironia sempre que falava de Jesus, combatia Jesus e a religião vigente da época de forma muito veemente, e se fez célebre por isso. E vamos entender e contextualizar esse momento, porque estávamos saindo do período negro da história, a Idade Média, saindo da Inquisição, onde os cientistas eram jogados nas fogueiras, eram condenados a torturas, tinham prisão domiciliar, eram exilados. Então, é necessário entender o contexto científico da época. Para se falar das questões científicas, tinha uma relação com quem falava a verdade, no sentido científico, estava contra a religião, ou era dito como estar com parte com o demônio. E isso gerou uma dor muito grande e uma separação muito grande entre ciência e religião naquela época. Quem era esse homem, que nós estamos falando? Quem era esse homem
de inteligência brilhante, mas que combatia o Cristo, Ernesto Renan. Então, naquele dia, ele levanta-se a uma seleta plateia da Universidade de La Sorbonne e pronuncia uma frase que deixou o público aturdido, porque não se esperava daquele homem aquela frase. E ele diz, uma voz calma, não vista antes, serena, mas firme: Jesus é um homem incomparável. Logicamente, a plateia estarrecida fez um minuto de silêncio, os murmurinhos. O que estaria por trás daquela frase? Então, vamos ver os caminhos do amor que sempre nos conduzem à verdade. Sempre o amor está permeando a verdade para que possamos alcançá-la. Então, o que aconteceu foi que Ernesto tem uma irmã, tinha na época uma irmã que amava muito, e ela adoeceu da peste da época. A peste branca, conhecida como a tuberculose pulmonar. E o clima da França não ajudava no tratamento, piorava. Então, naquela época, o Líbano era de domínio francês. E ela resolveu se mudar temporariamente para lá, para o tratamento, para melhorar a sua condição de saúde. E lá ela teve oportunidade de travar um contato com o cristianismo primitivo, o cristianismo simples, né? O cristianismo que Jesus viveu naquela região. Então ela foi caminhando pelas velhas ruínas, as velhas igrejas, teve a oportunidade de encontrar a palavra do nobre apóstolo Paulo, e assim foi. E à medida que ela ia melhorando e ela ia em contato, estava num momento da sua vida onde estava mais próxima à espiritualidade, porque a doença tem essa função na nossa vida, onde nós ficamos mais conectados com a essência que somos, com os objetivos na Terra. Então ela lembra do seu irmão que vivia no radicalismo, no materialismo, na perseguição à figura do Mestre Jesus. Então ela se entristece porque o amava muito, e quando nós amamos alguém, nós gostamos muito de oferecer aquilo que nos faz bem. Então ela escreve uma carta para ele, falando que ele não conhecia Jesus. O Jesus que ele conhecia estava crucificado no dogma. E como ele tinha condição de ir à fonte, porque ele conhecia as línguas, né? Ele era professor de hebraico na Universidade de La Sorbonne, ele poderia ir para lá, ele poderia vir na fonte, né? Sem nenhuma adulteração ou interpolação. Então, num pedacinho da carta, ela fala assim: meu irmão, tenho certeza que Jesus te cativará a alma, por ser uma figura incomparável da história. Somente terás autoridade para combater o cristianismo depois de leres Jesus Cristo naqueles que o conheceram, e se tiveres coragem, desvelares para o mundo o Jesus que encontras. Então ele vai, faz o pedido da irmã, lê em hebraico, em grego, em latim, e depois de ler os 4 narradores mais diretos de Jesus, se sentiu tocado e escreveu um evangelho à sua maneira, na sua ótica de idealista, de filósofo e libertário de consciências. Então é nesse dia 22 de fevereiro que nós citamos anteriormente, onde ele pronuncia uma frase que a irmã o desafia a procurar, que foi ela que falou para ele: Jesus é um homem incomparável. Ele estava lançando esse livro, A Vida de Jesus, em 3 tomos, em 3 livros. Então, nessas 5 palavras, Jesus é um homem incomparável, ele demole a velha tradição teológica do Deus caricato, do Deus feito à imagem e semelhança do homem, fazendo uma inversão de valores de Gênesis
né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós, durante os séculos, fizemos uma interpolação disso, uma adulteração, nós invertemos, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, como se Deus fosse um homem vingativo, que se vinga, que maltrata, que ora a uns, dá graças a outros, sofrimento. Então era esse homem, esse Deus que Renan não acreditava. E com Jesus, ele conseguiu compreender Deus. Então, ele tira Jesus do dogma e coloca como Jesus, homem, que veio à Terra, que escolheu estar conosco para nos orientar, nos consolar, nos tirar da nossa mazela. É claro que foi perseguido, imagine aquela época. É claro que perdeu a sua condição de homem do mundo, poderoso, que tinha como interferir na política da época, com seus pensamentos, era um líder, perdeu toda essa condição temporária, mas cedeu ao amor de Jesus e fez um grande trabalho, porque ele influenciou muitas mentes. E vamos perceber que é uma época muito propícia, onde as pessoas que realmente estavam imbuídas de descobrir a verdade, estavam com a energia do Consolador prometido chegando na Terra. E vamos relembrar que um pouco antes, em 1857, chega à Terra a codificação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Depois vamos ter em 1861 o Livro dos Médiuns, publicação. Depois publicação em 1864 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vamos ter o Céu e o Inferno em 1865. Em 1868 a Gênese. E vamos ver então essas 5 obras, né, o Pentateuco kardeciano, trazendo para nós o Consolador prometido na Terra. Então Renan estava sob a energia desse momento, sob o magnetismo do Mestre, que assina como Espírito de Verdade. E vamos ver em Paris, 1860, a comunicação do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi escrito em 1860, a publicação foi logo após, mas essa mensagem que está no capítulo 6, o Cristo, advento do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte para nós. Então, nós vamos ler um trechinho, mas fechemos os olhos e olhe para quem Jesus Cristo fala essa mensagem. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Jesus vem falar do Deus amor, que Renan encontrou com seu esforço, com a sua renúncia de homem do mundo, fazendo o que a irmã pediu no primeiro momento, por amor à irmã, ele encontra o alto amor e renuncia ao poder do mundo, à glória do mundo, para ceder e seguir as pegadas de Jesus. Então foi assim com todos aqueles que deixaram-se permear pelo sentimento. Todos que deixaram-se sentir a energia, nem que fosse minimamente, nunca mais foi o mesmo, como diz a mentora de Joana de Ângeles. Todos que olharam profundamente no olhar do Mestre, que sentiram a sua energia, nunca mais foram as mesmas. O amor de Jesus tem esse poder quando nós nos permitimos. E nessa obra que citamos, publicada em 1857, o Livro dos Espíritos, vamos ver a pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores, às entidades venerandas, que compunham e assinavam todas elas sob o comando do Espírito de Verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
E a resposta, a menor de O Livro dos Espíritos, objetiva e clara: Jesus. E a observação de Allan Kardec logo após: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e sua doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então vamos ver aqui por que a irmã de Renan usa essa frase: Jesus é um homem incomparável, nunca vamos encontrar um igual para o nosso nível espiritual, porque ele é o espírito crístico, um espírito profundamente ligado com Deus. Ele tem a ocasião de dizer: eu e o Pai somos um, devido a essa conexão com o Pai, com as leis universais. Então Jesus é um modelo na qual nós devemos nos inspirar. E inspirar não é imitar, porque a tentativa de imitar Jesus vai nos levar a um mascaramento, porque somos individualidades. Então o modelamento sugere para que nós, para que consigamos acessar as nossas limitações, superar essas limitações e seguir um norte, uma diretriz segura que Jesus nos oferece através do Evangelho que ele escreveu e que a doutrina espírita vem mostrar numa era nova os detalhes que nós não víamos na época que Jesus veio. Para isso é a doutrina espírita, os espíritos vieram. Se nós lermos a questão 627 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o grande objetivo do espiritismo: deixar bem claro a doutrina do Cristo para nós, sem interpolações, sem mascaramentos, sem interesses pessoais vis. Assim nos explica os espíritos. Explicar Jesus, ajudar-nos a entrar na interpretação profunda do Evangelho de Jesus e nos inspirar e seguirmos a nossa rota, seguir o nosso caminho, sem nos diminuir por ainda estarmos em escalas inferiores da evolução, mas fazendo esforços, porque somos perfectíveis, estamos em aperfeiçoamento, saber dessa grandeza que trazemos, mas acolher as grandes limitações que ainda temos do orgulho, do egoísmo, e que podemos fazer isso modelando Jesus, nos inspirando nos seus exemplos. Então vamos ver Jesus sempre se apresentar para nós com foco no permanente. Jesus sempre falava: eu sou, e quem é, é. Quem está, daqui a pouco não está mais. Quem faz uma coisa hoje, amanhã não faz mais. Quem tem uma coisa hoje, amanhã pode não ter. Então Jesus não falava: eu tenho isso, Ele não se apresentava assim: eu sou. Então, para ficar mais claro, por exemplo, a gente geralmente fala você, Quem é você? Eu sou dentista. Eu sou mãe. Eu sou espírita. Então, quando a gente se expressa assim, que é comum, na verdade nós não somos nada disso. Nós estamos em trânsito. Realmente, minha profissão é dentista, eu estou na posição de mãe. Daqui a pouco não vou estar, porque eu vou desencarnar e vou para outras funções, Estou corpo feminino. Então são questões transitórias. Jesus nos convida a entrarmos em contato com o que nós somos para desempenhar as nossas funções de forma mais objetiva, mais eficaz, mais eficiente. Porque se a gente não sabe de onde vem, para onde vai, quem é, a gente se perde nas funções. Então Jesus nos ajuda e nós vamos ver a beleza do seu Evangelho, porque em cada encontro que ele tem era diferente. Por quê? Com as pessoas sofridas, conflituadas, seja lá o conflito que trazia. Porque ele direcionava aquela pessoa para o convite que a vida estava fazendo para ela naquele momento. E os convites são diferentes, momentos diferentes, pessoas com níveis evolutivos diferentes. Então ele sempre nos convidava a ver além do que é transitório. Então eu sou filho de Deus, eu sou o Cristo que falo contigo, João 10, 26.
Aqui, né, nós já citamos, eu e o Pai somos um, nós falamos que Ele está a serviço de Deus na Terra, está profundamente conectado com as leis do universo, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Fome de quê? Sede de quê? Olha o sentido figurado, que muitos ainda de nós não compreendemos. Fome de justiça. Às vezes ficamos na busca da justiça do mundo e Jesus nos oferece o que pode matar a nossa fome, que é a justiça da nossa própria consciência. Quem crê em mim nunca terá sede. Sede de quê? Do amor que só Ele pode nos dar, para que nós aprendamos a ir na fonte que está em nós, do amor que está em nós, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas trará a luz à vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, dá vida por suas ovelhas. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então vamos ver o sentido profundo das palavras de Jesus, que não nos estimula a estarmos vivendo na terra de forma ansiosa, né? De forma a selvajada que temos vivenciado, onde as coisas materiais, o ter, nos tornamos, metaforicamente falando, seres humanos, né? Fazeres humanos. Esquecemos que existe um ser, que existe uma necessidade, que existe um antes, né, da chegada na Terra, quando reencarnamos, e um depois, que é uma missão a cumprirmos conosco mesmo aqui, e que muitas vezes tudo que nós fazemos nos desfoca da única pessoa e dos únicos afazeres que temos, principal objetivo, e que só nós podemos fazer, que é essa busca de melhoramento da nossa energia mental. Esse é o nosso objetivo na Terra. E lógico, valorizando as coisas, as pessoas, as relações, mas como instrumentos transitórios que não vamos possuir, né? Mas que podemos multiplicar, se entendermos que tudo isso são atributos do ser espiritual que somos, do espírito imortal, e que não vai ficar na Terra, vai continuar conosco na nossa caminhada, né? A caminho da grande luz do universo. Então Jesus, com todo esse poder, né, ele escolhe o quê? Ele escolhe estar nascendo numa manjedoura simples, numa noite anônima, né, afastado do tumulto, do poder temporal. Ele que tinha o conhecimento universal de tudo, ali escolhe nascer. Escolhe a carpintaria como aprendizado, um ofício modesto, sendo que poderia ter qualquer profissão, poderia estar lá no Sinédrio entre os doutores da lei da época, mas não escolhe. Escolhe a simplicidade de um lar simples, humilde, com uma mãe amorosa. Então nós vamos vendo a grandiosidade de Jesus, né? Joana de Ângeles apresenta a sua infância para nós de uma forma muito linda, né? Quem visse aquele menino em Nazaré no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Então olha a beleza que Joana de Ângeles nos apresenta a ele no livro Vida Feliz, lição 28. Então olha lá, brincando, poderia estar protegido dentro de castelos, muros, guardas, servos, né? E não, com as vestes simples, brincando empoeirado, né? Sendo criança, é o que está faltando para as nossas crianças, ser criança, deixar brincar mais, menos tantos afazeres que às vezes colocamos nos nossos filhos, enchendo a vida deles de coisas, não deixamos ele desenvolver, né, a parte infantil, que é tão importante. Depois vem as crianças, os adultos com tantos dramas de consciência por uma infância mal trabalhada. Nós já temos acesso hoje à psicologia, que nos ajuda muito, então vamos atrás do conhecimento para abrir os horizontes, para nós sentirmos diferentes essa nova geração. E nos encontros que ele tinha, né,
nós vamos perceber que ele se permitia situações para entrar ao nível da pessoa e poder penetrar no seu coração. E foi assim com Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos era o mais jovem entre os respeitados mestres, que desfrutava o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, olha o poder temporal que esse homem tinha nesta época, né? E ele é atraído para Jesus. Pede uma entrevista com Jesus à noite porque os outros fariseus não podiam saber disso, porque eles odiavam Jesus. Imagina se Caifás fica sabendo, Anás, Caifás, que se degladiavam pelo poder da Suprema Corte, né, do Sinédrio. Então nós vamos ver, né, Jesus aceitando aquela situação, né, sabendo que ele queria a noite, mas ali ele não via um doutor da lei, ele via alguém querendo a verdade. Então ele aceita, conversa, né, fala sobre algo que o príncipe dos judeus, que era Nicodemos, já sabia, porque era muito comum se falar de nascer de novo nas escrituras, e que Jesus fala, né, para ele: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então era algo que ele precisava fixar na mente de Nicodemos para se encontrar, porque ele era estudioso, ele sabia do processo que era muito falado, a reencarnação, que hoje é tão estudada pelos cientistas em várias regiões, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, que é inegável, é uma verdade inegável, é uma lei, a lei da reencarnação, que está ligada à lei de evolução. E aqueles que as combatem, pode combater quanto quiserem, um dia deverão se dobrar às leis do universo, porque não tem como atingirmos a perfeição, né, sem passar pela reencarnação, sem nascer de novo, sem buscar o aperfeiçoamento interior. Então vamos vendo a beleza desses ensinamentos de amor, né? Vamos ver Jesus se movimentar muito bem, né? De forma paciente, perseverante, calmo, frente aos desafios que era, né, o poder temporal da época. De um lado, Roma com seus Césares, Herodes, Pilatos; do outro, o Sinédrio, né, com aqueles que tinham medo, todos tinham medo que Jesus quisesse tomar o poder, sem entender qual era o verdadeiro reinado que Jesus estabelecia e vai estabelecer na Terra, em um processo em que está nos preparando para isso, nos orientando. Então o amor de Jesus, ele é tão profundo que Jesus ficou preso, Jesus se movimentou, né, no dia do seu julgamento, esteve com Pilatos, deu a oportunidade a Pilatos em renunciar sua indiferença. Pilatos diz: eu não vejo nada de mal nesse homem, porque querem matá-lo, né? Mas ele lava as mãos, né? Lava as mãos, entrega Jesus, e acontece tudo o que aconteceu na história, mas Jesus deixou, né, a sua mensagem. Pilatos pode não ter cedido aquele momento, mas depois, nós sabemos, a história nos diz que ele cometeu suicídio, mas é um espírito imortal e vai se levantar, está se levantando como todos nós. Então, a lei é de misericórdia. A lei é de misericórdia. Olha a orientação de Jesus em Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nos dizendo que o nosso coração, nosso sentimento não nos engana. Nós podemos falar da verdade, nós podemos fazer palestras, fazer muitas coisas, mas nosso coração sabe se nós estamos vivenciando. Então é necessário sim refletir a verdade, né? Estarmos fazendo estudos para poder chegar, como fez Ernesto Renan, foi na fonte e descobriu Jesus. Mas é preciso aproximar tudo que nós sabemos do sentimento, do coração, que é o símbolo do sentimento, né, do que eu sinto. Porque tudo que eu sei sem sentimento se perde o sentido. E Jesus veio para dar sentido na nossa vida, para nós reencontrar o sentido da nossa existência na Terra.
o sentido de continuarmos insistindo na bondade, no amor. Então Ele nos dá as notícias do reino, que se chama Boa Nova, nos enchendo de amor, nos enchendo de esperança. Vim para que tenham vida, vida em abundância. Olha, falando de abundância de amor, no reinado que Ele vai estar estabelecendo na terra e de onde Ele está. Né? Porque Jesus está em vários lugares ao mesmo tempo, pelo poder que Ele tem de irradiação. A sua mente de espírito crístico, mas Ele paira nas paragens celestiais, onde nós nem imaginamos que seja. Temos notícias que nós vamos ver, da fala de Emmanuel, por exemplo, mas sabemos que Ele é o ser que está conosco o tempo todo, nos convidando a essa vida espiritual, intensa, estando na carne, fora da carne, vivenciando problemas, sabendo que estamos amparados, que estamos em processo de melhoramento e que não há nenhuma dor que nós passemos que não vai nos trazer um aprendizado ou algo. Ou pelo menos, se nós nos permitirmos, porque às vezes estamos rebeldes, nos tirar da ilusão do poder, do controle, que não temos poder sobre o controle do tempo, das pessoas, das coisas. Por mais que sejamos bons administradores, gerimos bem os bens da terra, nós vamos deixá-lo. E nós não temos poder para dizer que não vamos deixar o corpo físico. Nem o corpo físico é nosso. Chegamos, usamos e vamos embora. E ele vai voltar para a terra, ou para o ar, não importa, ou para o mar. Mas vai voltar, vai se reintegrar na natureza novamente. Esse rei, que podia escolher qualquer posto, sentar em qualquer trono, e escolheu servir. Abaixou-se e lavou os pés dos apóstolos, dizendo que o maior entre os homens é aquele que serve. Então olha que exemplo tão simples, né? E nós ainda, né, tão bobinhos que estamos, tão infantis, querendo ser servidos, né, querendo ser reconhecidos pelo pequenino bem que fazemos, como se fosse possível ser bons ainda na escala evolutiva que estamos. Então Jesus podia usar o verbo mais complexo, mais profundo, né? Está nas academias de letra do mundo, que são importantes para nos ajudar a interpretar, mas a sua missão era o quê? Optar e nos mostrar a singeleza. Então ele opta por falar da poesia de linguagem, né? Falar do povo modesto, compôs, por exemplo, poemas insuperáveis, né? Como falar dos lírios do campo, as aves do céu, os grãos de mostarda, a semeadura, as redes e moedas, ovelhas, ultrapassando todos os pensadores do passado, do presente. E certamente no futuro, né, nós estaremos ainda falando de Jesus, interpretando Jesus. Na parábola do rico, né, do mal rico, do rico insensato, ele fala do que nós estamos vivendo, né? Daqueles de nós que vivemos para as coisas materiais. E aí vem, né, a fala, louco ou tolo, essa noite a sua alma será tirada. Com que ficarão todas as coisas que você guardou? Né? Então você está fazendo exercícios para voltar para casa? Nos chama de temerários, que estamos colocando toda a nossa segurança nas coisas. E não é nas coisas que nós vamos melhorar a nossa energia mental. É como nós usamos essas coisas, a favor de quem nós estamos usando até mesmo as coisas. E às vezes estamos tão avarentos conosco mesmos, não nos dão nem o direito, né, de usar isso para nós mesmos, para que possamos produzir melhor aqui na Terra. Mas, como Joana de Ângeles, essa mentora, né, amorosa, direcionadora das nossas vidas, a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos fala que Jesus foi o maior terapeuta de todos os tempos. E o Evangelho, o maior manancial de psicoterapia, que aplica o amor-terapia, o perdão-terapia, a responsabilidade dos nossos atos, a cada um segundo as suas obras. E vamos achar em Mateus, capítulo 7, a seguinte passagem, né? E por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês o trave que está no teu olho?
Então, olha só, a maioria das nossas dores está aqui, viver para fora, observar o outro, viver para o outro. Então, gastamos um tempo muito grande para fora, né, reparando, julgando, e não fazemos aquilo que só nós podemos fazer, que é com a nossa vida, dar conta da nossa vida, cuidar da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, Jesus está conosco desde que antes de nós sermos criados, Ele já era, segundo as suas falas evangélicas. Então, Jesus pertence, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, à comunidade de espíritos puros. Tá? E existe essa comunidade eleita pelo Senhor Supremo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias, e essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um membro divino. Então, olha a hierarquia moral de Jesus, que Jonas de Ângeles chama de Rei Solar. Então, olha como Emmanuel fala de Jesus neste livro. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Então, pelo amor, Jesus nos ama há muito tempo. Ele preparou esse planeta para nós com muito amor. Não é só Ele, mas uma comunidade de espíritos angélicos guiam-nos. Então, olha quanto amor, né? Por amor, Ele aceitou aqueles seres que estavam na constelação de Cocheiro, do sistema de Capela, que hoje nós estamos vivendo a transição planetária, mas naquela época viviam uma situação parecida. E os encaminham para a Terra. E aí nós vamos ver nesse livro, A Caminho da Luz, dizendo, né? Para que aqui, eles sendo encaminhados para aqui, porque lá eles estavam muito evoluídos intelectualmente, mas moralmente atrapalhando a evolução. Então eles vêm para a Terra ajudar, né? Olha que fala, né? Vêm para a Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então a lei não é punitiva, é de misericórdia. Eles vêm para cá por amor, para reparar. Então, encontrar-se com Jesus é se dar a oportunidade de se arrepender de todo o mal que já fizemos contra as leis divinas, a oportunidade de expiar e por amor reparar. Essa é a condição que nós temos, né? Essa caminhada para fazer de alto amor e aí amar o próximo. Então Jesus aceitou as raças adâmicas, que no Velho Testamento é chamada perda do paraíso. Lógico, perderam toda a evolução que aquele sistema tinha e perderam temporariamente para se melhorar e ajudar aqueles que estavam começando o seu processo evolutivo no planeta de provas e expiações no seu início. Então, aceitou a civilização egípcia, a Índia, né? Esses seres reencarnaram na família indo-europeia, o povo de Israel, a China milenária. E vamos ver a evolução que trouxeram para o planeta, né? Veio Moisés sob seu comando para plantar a semente das leis de Deus, trazendo os 10 mandamentos, que foi o início do conhecimento num povo que falava já dos Deus único na Terra, já tinha esse conhecimento trazido de Capela. Vamos ver mandando Sócrates e Platão para preparar a sua vinda, nos preparando para os momentos que estamos vivendo agora, né, da transição que estamos vivendo, onde ele fala em São Mateus capítulo 24 e também no Apocalipse de João. Eles vão falar ele vai falar desse momento onde para que nós não nos perturbemos, porque é preciso que essas coisas aconteçam, e ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo, reino contra reino, haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E nós estamos vivenciando o auge de tudo isso, dessa grande transição planetária.
acompanhou, enviou os primeiros cristãos, né, que foram mal compreendidos, sustentou-os quando jogados aos circos romanos para os leões, para as feras, acompanhou as cruzadas com essa grande má interpretação do Evangelho, que trouxe muita dor para a terra, enviou Francisco nessa época, claro, para falar do amor, para cantar o amor. Eles aceitam o convite e estão trabalhando até hoje para conosco. Sabemos que Clara de Assis é Joana de Ângeles, né? A mentora de Divaldo Pereira Franco, que trabalha por nós. Olha o amor desses seres por nós, nos convidando a nos tocarmos pela energia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deve ser o nosso Senhor. E aí vamos ver no final, né, desses séculos, né, da Inquisição, ainda a chegada do Consolador prometido. E Jesus promete esse Consolador em João, né, falando assim, olha que lindo: se me amais, guardais meu ensinamento, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco. Olha ele falando do amor, porque intelectualmente os fariseus já tinham entendido, né, o Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não tinham sentido. E ele deixa isso bem claro na parábola do samaritano, quando ele diz para o fariseu: vai e faz o mesmo, porque saber você já sabe. Então, se a gente lê as parábolas de Jesus, elas são um profundo manancial de alto amor, de alto amor. Então, que os tempos são chegados, nós já sabemos. Nós já sabemos pelas escrituras sagradas, a doutrina espírita nos fala isso, né? Se nós lermos a primeira página, o prefácio do Livro dos Espíritos, está lá, que é chegada o momento das coisas serem restabelecidas no seu sentido verdadeiro, dissipando as trevas, confundindo os orgulhosos e glorificando os justos. Que estamos vivendo a transição planetária, sim. Essa transição planetária que está nos convidando a sairmos das zonas inferiores e irmos para compreender as esferas intermediárias no planeta de regeneração. Saímos do mal que há em nós, do orgulho, dissipando as trevas que está em nós, desse orgulho que ainda estamos renitentes em manter, que não é nosso, mas que nós mantemos, porque nós somos luz. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e Deus é puro amor. Então nós somos amor, mas em potencial, necessitamos desenvolver. E aí Bezerra de Menezes nos diz que o único remédio é trazer o Evangelho no coração humano, é tirar o da letra que mata e ir para o convívio, e ir para nossa profissão, nossa família, onde nós nos movimentamos. É na convivência que nós desenvolvemos o amor. E Jesus humildemente coloca: e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha o que João Evangelista fala no Evangelho segundo o Espiritismo de Jesus. Assim, ele submetia as almas à sua tenra e misteriosa autoridade moral. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada, foi o iniciador do Espiritismo. Então, olha que maravilha, né? Olha quanto amor por nós. Cantou as bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra, os humildes, os que buscam se movimentar nesse esforço, porque a bem-aventurança, mandamento, não quer dizer ordem, obrigatoriedade, quer dizer exercícios, movimento de buscar algo. Esse quer dizer mandamento na língua de Jesus. Então Jesus, o seu reinado vai estar onde houver amor e bem, segundo os Espíritos na questão 1018. Não está circunscrito a um lugar, está circunscrito a energias que emanam, né? Então o que nós levaremos dessa terra, senão a nossa energia mental? Tudo que nós fazemos na Terra é para melhorar a nossa energia mental. O que é energia mental? Energia mental são pensamentos, sentimentos
que são direcionados pela nossa vontade. Então, fortalecer a nossa vontade para entendermos o Evangelho, refletirmos o Evangelho e aí deixarmos inundar pelos sentimentos, fazendo exercícios quantas vezes forem necessárias, pacientemente conosco, exercícios pacientes, quantas vezes forem necessárias, perseverantes, começar de novo quantas vezes forem necessárias e continuados. É sempre estar fazendo, não é de vez em quando. São em todos os momentos que vier a raiva, a irritação, a vontade de desistir, a tristeza, lembremos, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então vamos ver Jesus, né, se colocando como aquele que olha fraternalmente, que desce no estágio que a pessoa necessita para se fazer ouvido. E foi assim que ele fez com Maria e Marta, naquela noite de evangelho na casa dos irmãos, com Maria, Marta e Lázaro. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, falando para ela parar com aquela ansiedade, escutar naquele momento o evangelho. Depois eles fariam a janta, armariam a casa, mas prioriza o Espírito imortal, né? Com seu olhar protegeu, soergueu, direcionou aquela mulher, né, que tinha uma história de carência afetiva numa época em que a mulher era tão maltratada, como é ainda hoje, mas que já melhorou muito. O espírito no sexo feminino necessita muito de se amar, se respeitar, né? E vemos tantas atrocidades sendo cometidas, né? Tanto machismo ainda. E às vezes a mulher vai para o feminismo de uma forma desesperada, sem compreender, sem nós entendermos o que é uma coisa e outra. Na verdade, o que nós devemos compreender é que existe uma lei, que ora nascemos homem, ora nascemos mulher, para desenvolver dentro de nós conteúdos emocionais, que devem ser equilibrados, que se chamam ânima e ânimos. Então, o convite do corpo de mulher é desenvolver a sensibilidade, né? Desenvolver a aprovação da amorosidade, por isso ela gere, por isso ela tem os filhos, ela protege, ela alimenta. Então, olha quantos ensinamentos. Então, Jesus foi o primeiro homem a se levantar a proteger uma mulher. Quem tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Olha o ensinamento desse homem para todos nós, que vivemos um mundo cheio de preconceitos, não só a sexo, mas a religião, a cor, a questões financeiras, patrimônios, né? A questões intelectuais. Como ainda nos separamos, a religiões principalmente, qual é melhor, qual é pior. Jesus não escreveu nenhuma religião. As pessoas foram interpretando e formando os seus grupos e fazendo do seu modo. Jesus é Jesus, Jesus é a verdade. Então, alguém te condena, mulher? Não, mestre, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não faça o mesmo erro. Direciona ela para que nada acontecesse com ela, né? Cura o menino endemoniado, mas a maior cura que aconteceu aquele dia foi um pai que não acreditava. Se tu podes alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí o Senhor fala para ele, né? Tudo é possível ao que crê. Crê, né? Liberta o menino da injuntura obsessiva cruel, mas ajuda o pai que pede, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então vamos ver Jesus o tempo todo falando de amor, né? Por amor elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Olha, trabalhando o preconceito que havia, né? Com amor libertou uma mulher equivocada, tirando-lhe no complexo de culpa, o complexo que ela trazia de ter sido abandonada pelo seu primeiro amor, expulsa de casa pelo pai, e aí ela vai buscar no amor, se frustrando, e como o Evangelho fala, era possuidora dos 7 demônios, né? Que são os demônios do sentimento de culpa, do autodesamor, da insegurança, e aí por seguinte, né? Se abandonando, se tornando a maior
meretriz da época, mais rica, poderosa, mas profundamente triste, depressiva, em processo obsessivo cruel, mas que ao ouvir falar de Jesus, ela sentiu que algo havia. Foi em encontro dele, teve um encontro com ele, e ele não precisou dizer nada para ela. Ela fez tudo o que precisava, porque ela só queria, ela estava em busca da energia do amor que estava nela e que ele despertou. Então ela é o ser da história que mais se tocou naquela época por Jesus. Tanto foi que ele foi em busca dela para que ela testasse e falasse para os outros apóstolos que ele estava vivo. Ele faz aparição para ela após a sua morte. Muitos não acreditam, mas foi ela, a sua apóstola do amor, logo após a sua morte. Então nós vamos ver que o amor é onde nós podemos nos orientar de verdade. Por amor atendeu a estrangeira sírio-fenícia que pedia socorro para a enfermidade humilhante, uma mulher sangrando há mais de 11 anos, 12 anos, sem cura, gastou tudo que tinha com os médicos e nada. Então ela se coloca humildemente numa cultura em que a mulher não podia estar com o homem, toca as vestes de Jesus e ele pergunta: quem me toca? Alguns dos apóstolos ficaram: mas como assim, mestre? Um monte de gente empurrando, E esse era o perfil de Pedro, muito na horizontal da vida. Como assim, um monte de gente te empurrando? Mas como eu vou saber quem te tocou? E ele fala: sentir sair de mim virtude. Então o movimento da mulher de ir em Jesus que foi que promoveu a cura. Ela se aproveitou do espírito crístico e curou-se. E foi uma das mulheres piedosas que estava a segui-lo na crucificação. Então de amor estavam repletos seu coração, suas mãos, para esparzi-lo a quem quer que fosse. Um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada, a mãe enlutada. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Então ele fala aqui da integralidade que Jesus nos atingiu. Não era só os corpos, a libertação era da mente e da alma. Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismo pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos e as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo um símbolo do amor integral em favor da humanidade toda, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Então são trechos tirados do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso, o primeiro da sua série psicológica, mas que fala de Jesus o tempo todo, maravilhoso, de Valdo Franco. Então nós, nesse momento, nos encaminhando para as reflexões finais, vamos lembrar de um encontro que é muito pertinente para o momento que estamos vivendo, que é o momento em que ele encontra com a mulher samaritana. Na verdade eu falei para momento, mas o momento que eu digo para mim, Eu trouxe ao sabor da minha emoção. Porque quando Jesus encontra com aquela mulher, todo momento ele fala para a alma, na nossa alma que estamos buscando. Porque se nós formos ver essa mulher ela estava buscando o amor. E Jesus pede água a ela, olha o símbolo, ele pede água a ela para criar um espaço de convivência com ela. Então ele pede água para ela, é como nós falamos, Pedagogicamente ele se coloca ao nível que ela podia ajudá-lo, o rei solar faz isso, para oferecer a ela a necessidade dela, que ela tinha de auto-amor. Se tu soubesses
eu tenho água para te dar, que é a água da vida. Eu posso descedentar a sua sede. Mas há um momento em que eles estão conversando e ele fala para ela, né, que hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás o Pai, mas hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então é o momento que nós estamos vivendo. Jesus falou para todas as épocas. O agora que Jesus fala, ele está falando do eterno presente de Deus, que a Gênesis nos coloca. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Deus vive no eterno presente. Esse amor nos é dado no eterno presente, que é o momento em que nós despertamos. Porque o passado e o futuro na nossa vida aqui é para nós nos organizarmos. Mas Deus nos aguarda a evolução no eterno presente dele. O que depende de nós é nosso esforço. Nós podemos passar séculos esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Porque Deus vive no eterno presente, no aqui e agora. Então é no aqui e agora, sempre nós estamos no presente fazendo alguma coisa. Presta atenção. Já passou o começo da nossa reflexão, já estamos chegando no final. Estamos no aqui e no agora. Então a dimensão do tempo se torna um segundo, se nós entrarmos essa mentalidade da nova geração que a doutrina espírita tanto nos abre quando começamos a ler os livros como a Gênesis, que fala do espaço e do tempo, como é relativo o espaço e o tempo quando estamos encarnados e desencarnados, como é diferente. Né? Se formos ver a distância daqui a outras Via Lácteas, saber que existem trilhões de sistemas interplanetários, como a Via Láctea, por exemplo, que é um sistema, e que dentro desse sistema existem outros subsistemas. Então, olha a grandiosidade de Deus, né? Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, essa obra monumental que chega à Terra para nos acudir, né, para nos dar a luz, o direcionamento. Tem um caderno dentro dele chamado Terceiro Caderno. E lá estão as leis morais, onde nos desdobra os 10 mandamentos de Moisés, as escrituras sagradas do Velho Testamento, né? Onde há a história de um povo, mas há metaforicamente muitas verdades que estamos vendo nos dias de hoje, mas que necessitam ser permeadas pela energia do amor, porque Jesus veio nos apresentar o amor. Então vamos ver o desdobramento dessa obra, das leis morais, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vida de Jesus, são os seus ensinamentos. Então, se nós realmente queremos superar a nossa ignorância, penetremos a refletir essas leis que estão no Novo Testamento, que estão nas 5 obras citadas de Allan Kardec, Pentateuco Kardeciano e outros, a Revista Espírita. Vamos ter várias obras subsidiárias com psicografias idôneas de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Vamos ver também tantos livros maravilhosos, né, que nós temos, mas é importante entrar na base, como a irmã de Renan nos fala. É necessário ir na fonte segura, e a fonte segura é o Evangelho de Jesus. É o Consolador prometido nessas 5 obras citadas, que nós vamos ter base para saber que nós estamos lendo é idôneo ou não. Então nós vamos aprender a refletir essas leis, respeitar essas leis. E se nós amamos Jesus, é necessário desenvolver virtudes, que a vivência das leis de Deus, que Jesus nos demonstra na sua passagem na Terra, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, se nós pudéssemos nesse momento, como estamos entrando na energia de Jesus, pedir-lhe algo, né? E nós vamos ver que cada um tem uma necessidade, né? Podemos estar como Zaqueu, como Nicodemos, como a mulher samaritana, podemos estar como Marta, como Maria, não importa. O que eu pediria para ele como Tatiana? Como Tatiana eu pediria para me mostrar as minhas dificuldades, porque eu já tenho tudo o que eu preciso.
Mas se essas dificuldades do orgulho nos cegam, e a gente às vezes acha que está acertando, nos mostra a verdade, Jesus. Com amor, eu pediria para me ajudar a ver a minha realidade espiritual. Porque saber eu já sei, mas eu quero sentir, Jesus. Por independente de eu aceitar agora ou não, Tu vai continuar me amando, eu sei disso, porque Tu és o Rei Solar e continuará sendo não só o Rei Solar, mas esse Espírito amoroso que com outros Espíritos amorosos coordena o sistema cósmico inteiro. Então, nesse amor profundo de Jesus, eu quero me permitir a me amar. Eu quero, porque só eu estou atrapalhando a minha caminhada. Deus quer para nós o amor e colocou esse ser crístico maravilhoso para nos orientar. Então eu quero te dizer, Jesus, encerrando esse momento tão precioso, essa oportunidade que eu ganhei, Senhor, misericórdia Sua, pelo Seu amor, de me reconectar contigo, dizer que Você é o sol das nossas vidas. Muito obrigada pelas emoções que tive a oportunidade de sentir com vocês. Muita paz a todos e que essa casa continue sendo levada sobre os caminhos, sobre o amor de Jesus, porque a humanidade sofre por não conhecer Jesus, por ignorar Jesus na fonte. É necessário trazer Jesus para nós. E o Consolador prometido tem essa função, trazer Jesus, o Jesus amoroso, o Jesus que está conosco, o Jesus que nos promete herdar a terra, o Jesus que vai nos levantar das nossas dores e vai firmemente nos orientar ao caminho a seguir. Muito obrigada, muita paz.